A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à Vida Continua. Hoje gostaria de vos deixar aqui para desmistificar, para esclarecer, para tirar de algumas mentes confusões incríveis sobre a doutrina espírita, mais alguns dados em relação à mesma. E além disso, como é que a doutrina espírita nos pode, o que é que a doutrina espírita pode fazer por nós? Nós sabemos que, ao tempo de Jesus, há mais de 20 séculos, ele falava para o vulgo, falava através desta figura que é a parábola, que é uma história de fundo moral, e que ficou, pelo exemplo que o Mestre deu e por essas narrativas que deixou uma marca indelével nas nossas mentes. Portanto, a mensagem dele, até hoje, não está esquecida. Infelizmente, o nome dele está a ficar esquecido. E é preciso que nós façamos um esforço para voltar a falar dele, em especial nesta época que se avizinha. Porque nesta época que se avizinha, fala-se de tudo, caros amigos, fala-se de tudo menos de Jesus. Vamos a jantares de Natal? Nada. Estamos em casa no dia das prendas? Nada. O que é que falamos lá em casa? Do Pai Natal, do Papai Noel, desta invenção, desta bebida famosa, deste sumo de gás que nós bebemos e muitas vezes abusamos dele. Portanto, o nome de Jesus está a ser, aos poucos, anulado. E o que é que está a acontecer com isso? As depressões estão a vir. E estão a aumentar. Não só por causa disto, mas é porque está a faltar Jesus no lar. Está a faltar as orações no lar. Está a faltar na família, que é o grande laboratório da sociedade, está a faltar Jesus. Mas estamos a continuar a substituí-lo por este consumismo doentio que já se está a aproximar. As pessoas estão novamente estressadas com aquilo que vão oferecer, enfim. E Jesus vem trazer uma mensagem simples. Somos nós que complicamos tudo. E estamos a virar as costas. E estamos a dar em becos quase sem saída. Não seria uma altura ideal, neste Natal de 2023, de recomeçarmos um novo trilho, pensando mais naquele que nos deixou esta mensagem imortal, que está contida no Evangelho? Jesus falava por parábolas há 20 séculos atrás. Se hoje Jesus aparecesse, falaria através da física, através da psicologia, através da quântica, através da biologia. É claro que, naquele tempo, para os seus discípulos, ele tinha conversas mais profundas, porque eles também tinham outro entendimento, claro. Mas hoje, Jesus falaria de outra forma. A doutrina espírita esclarece o que Jesus dizia por parábolas. A doutrina espírita é uma filosofia, ou seja, é amiga do saber. Questiona, critica, não aceita nada de mão beijada, não aceita nada de forma cega, raciocina. A fé espírita é uma fé raciocinada, baseada em certezas e não em meras crenças. A doutrina espírita é também ciência, porque os factos, os fenómenos foram estudados e foram comprovados. William Crookes, Leon Denis, Ernesto Bolzano, tantos investigadores da época de renome que leram, estudaram e chegaram à conclusão que, de facto, o que está contido na codificação tem uma base sólida e tem o seu caráter de religiosidade. Religião quer dizer religar, voltar a ligar. Toda
E qualquer doutrina ou religião que não tem por objetivo tornar as mulheres e homens em mulheres e homens de bem, falha nos seus intentos. A doutrina espírita também não tem rituais, nem dogmas, nem paramentos, nem corpos sacerdotais, nenhum tipo de hierarquia. É filosofia, é o conhecimento universal, baseado em 5 pilares. Deus, não um Deus homem, porque nós associamos Deus como se fosse um homem maior, barbudo, com barbas brancas. Vemos de uma forma antropomórfica, porque, seguindo aquela frase que fomos criados à imagem e semelhança dele, e se levarmos isso à letra, logo, Deus deve ser parecido connosco. Há semelhança, mas nós ainda estamos demasiado presos às aparências e não à essência. Deus é, acima de tudo, espírito. Na primeira questão do livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, é o que é. E a resposta que ele teve dos benfeitores espirituais é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Ora, onde é que está a prova da existência de Deus? Num axioma, numa máxima que as ciências se baseiam, que é: todo o efeito possui uma causa. Logo, se olharmos à nossa volta e olharmos para os carros, para as casas, para os aviões, para os mobiliários, nós vemos que todos esses efeitos possuem uma causa, que é o trabalho e a inteligência do homem. E tudo o resto, os corpos celestes, as montanhas, os vales, os rios, os oceanos, são efeitos. Onde reside a causa? No acaso? No nada? Se foi no acaso ou no nada, nós estamos a afirmar que o acaso e o nada são inteligentes. E isso, caros amigos e ouvintes, não faz sentido nenhum. Para efeitos inteligentes tem que haver forçosamente uma causa inteligente, que nós conhecemos por Deus. Esse é o primeiro pilar da doutrina espírita. O segundo pilar é a existência do espírito, que é aquilo que nós somos, espíritos individuais, indivíduos para todo o sempre, imortais, que difere de eterno, porque só Deus é eterno. O eterno é que não teve princípio nem terá fim. O imortal teve um princípio. Nós fomos criados a determinada altura no tempo. Há muito, muito tempo. E somos imortais, porque tivemos início, mas jamais teremos fim. Porque o espírito é indestrutível. O espírito é imortal. É apenas o corpo. Perece, falece. Para todos aqueles que perderam, entre aspas, um ente querido, não perderam coisíssima nenhuma. Porque ainda estamos muito apegados ao materialismo. E a doutrina espírita objetiva destruir o materialismo, não de forma violenta, mas através do esclarecimento que nada acaba. A morte é um fenómeno natural de passagem de um estado vibratório para outro estado vibratório. Este é o grande objetivo da doutrina espírita. Outro objetivo é o gerar homens e mulheres de bem. Através da sua educação, através da sua pedagogia. Não a pedagogia do dar o peixe, mas sim de ensinar a pescar. Dizendo: meus amigos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Contudo, fomos dotados do livre-arbítrio. Fomos dotados de uma faculdade que é a inteligência. Somos livres para escolher. Só que ainda não percebemos que a nossa escolha é ainda muito limitada, porque ainda ultrapassamos imenso a liberdade do outro.
ultrapassamos muito a liberdade do outro. E por isso as guerras, as disputas, as dissensões. É um convite para fazermos melhores escolhas, porque nós estamos a ver que com os nossos, através da sementeira que nós colhemos, já vemos que tipo de semente nós lançamos à terra, através do pensamento, da palavra, do comportamento. Nós vemos as reações, nós vemos toda uma colheita. A colheita é agradável, logo, se é agradável para mim e para os outros, é porque a semente foi boa. Se não é agradável, eu tenho que refletir melhor sobre as minhas escolhas, pensar melhor um pouco, antes de agir, antes de fazer alguma coisa. Temos o livre-arbítrio. E não esquecendo que a lei de causa e efeito, quanto maior for a consciência do que sabemos, tanto mais essa lei atua sobre nós, tanto maior é a nossa responsabilidade. Se eu sei algo que me pode beneficiar e beneficiar os outros, e se me torno a candeia debaixo do alqueire, eu sou responsável. Não basta não fazer o mal. É preciso também fazer o bem. E não sermos coniventes com muitas das coisas que estão a acontecer. Por exemplo, antes dizia-se entre marido e mulher não se mete a colher. Agora mete-se a colher. É nosso dever cívico comunicar às autoridades o que se passa na casa ao lado. Se há violência, marido, mulher, pais, filhos, contra os animais domésticos, é nosso dever avisar as autoridades. É nosso dever fazer algo para mudarmos todos estes aspectos. A doutrina espírita integra-nos na posição de criaturas imortais, responsáveis diante da vida. Expõe, além disso, o sentido real das lições de Jesus e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Suprime as preocupações originárias do medo da morte, provando que a morte não existe. Revela o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Se puderem, eu já referi isto há uns programas atrás, se puderem, acho que podem baixar no YouTube um filme que é baseado numa história verídica, que é A Minha Vida na Outra Vida. É excelente para percebermos esta questão da reencarnação. A doutrina espírita confere-nos forças para suportarmos as maiores vicissitudes do corpo, mostrando-nos que neste instrumento físico se refletem as condições ou necessidades do espírito. Além disso, tranquiliza-nos a respeito dos desajustes dos familiares, esclarecendo que o lar não recebe apenas os afetos, mas também os desafetos de existências passadas. Para quê? Para a necessária regeneração, para fazermos as pazes. E isso não se faz numa única existência, é impossível, porque a evolução é lenta. E todos nós chegaremos a um patamar de espíritos puros, mas até lá temos que lidar com a matéria densa, até chegarmos à matéria mais etérea, passando por vários corpos. É assim que o espírito evolui. Não há outra forma. Demonstra, além disso, que o principal templo para o culto em relação à divindade é a nossa própria consciência. A nossa consciência é o grande templo onde estão inscritas todas as leis divinas que nós, com o evoluir,
vamos descobrindo. Além disso, liberta as mentes de todos os tabus em matéria de crença religiosa, porque há muita religião que castra a liberdade do indivíduo, munindo-se deste instrumento perigoso que é a culpa. Esqueçam a culpa. A culpa vem de um erro. E os erros, ou pecados, os pecados são erros, todos são passíveis, todos podem ser corrigidos. Não se prendam às culpas. O que está feito, feito está. Vamos embora para a frente. Elimina, além disso, a doutrina espírita elimina a maior parte das nossas preocupações acerca do futuro, além da morte. E dá-nos também o conforto do intercâmbio entre os nossos entes queridos no plano espiritual, porque a morte não separa ninguém. O amor une, não separa. Além disso, entrega-nos o conhecimento desta faculdade que é transversal a muita gente, que é a mediunidade. Mediunidade. Dá-nos o direito à fé raciocinada, pensar, não aceitar tudo de mão beijada, pensar, filtrar. Dá-nos providências para combatermos ou para nos curarmos das obsessões, para prevenir das depressões e dos consequentes assustadores suicídios que estão a aumentar. Destaca o imperativo da solidariedade como dever de cada um de nós. Fora, meus amigos, fora da caridade não há salvação. E salvação não está ligada aqui ao inferno, nem ao céu, nem nada disso. Nós agimos ainda muito por recompensas e por castigos. Esqueçam isso. A solidariedade, a salvação, o que é salvar-nos? É levantarmos as âncoras dos nossos próprios vícios e caminharmos, subirmos na evolução espiritual. Olha, é menos um erro que eu vou cometer. Tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, por exemplo, o vício de falar mal, o vício de beber, de fumar, etc, etc, etc. Aquilo que tiver ao nosso alcance, trabalhemos nisso. E quando nos libertarmos desse vício, que não se faz de um dia para o outro, e não se deve fazer também sozinho, devemos pedir, ter a humildade de pedir ajuda. Quando ultrapassarmos esse vício, é uma salvação em relação àquele vício. Já me salvei daquele vício. Estou muito mais leve, muito mais livre, muito mais feliz. Ajuda-nos também a fazermos uma revisão em relação aos conceitos de trabalho e de tempo. A percebermos qual é o tempo de Deus. Há muita ansiedade. E quer fazer as coisas agora, já. Quer receber já. Mas reparem na natureza, na semente que se coloca na terra, nas ervas daninhas que temos que arrancar. Se o tempo é seco, temos que regar. E depois floresce. Se o solo for fértil, se for vigiado por nós, há um tempo natural que nós devemos respeitar cada vez mais. Concede-nos também a certeza natural de que, se beneficiarmos ou prejudicarmos alguém, estamos a beneficiar ou prejudicar a nós mesmos. Garante-nos também a serenidade diante da calúnia. Porque quem calunia, quem insulta, está espiritualmente doente. E nós devemos ter compaixão. Vingar? Não. Orar por esse irmão e pelas suas companhias espirituais. Ensina-nos também a considerar os adversários como se fossem nossos instrutores, nossos mestres, que nos apontam as nossas falhas. Se eles apontam as nossas falhas, porquê olhá-los como inimigos e não vê-los como uma espécie de instrutores que nos estão a dizer, olha, esta falha é para ser corrigida? Se virmos desta forma, torna-se muito mais leve. Concede-nos a fé
que ilumina o caminho, que nos faz sentir o silêncio diante da confusão, diante do caos aparente. Façamos mais tempos de silêncio e vamos ver que vamos conseguir desta forma ultrapassar os problemas, tornando-nos melhores, responsáveis, deixar de apontar o dedo ao outro por aquilo que nos acontece. Vamos ser responsáveis e deixar de ser criancinhas amoadas. E vamos relativizar os problemas. Quem me ouve e está nesta ilha gostaria de passar uma semana, 2, um mês, num campo de refugiados, onde nem sequer existe água potável. Nós chegamos a casa, damos a volta à torneira e a água corre. E nem damos por isso, nem agradecemos esta enorme bênção que não existe num campo de refugiados. Não existe luz, não existe higiene, não existe comida, e nós temos tudo isso. Mesmo pouca que seja, nós temos. Somos ainda muito ingratos. E quanto mais gratos nos tornarmos, mais felizes seremos. Agradecer mais, pedir menos. Somos muito pedinchões. Nas nossas preces diárias, ao levantar, agradecer por mais um dia, agradecer pela família que eu tenho, apesar deste ou daquele desafeto, agradecer pelo trabalho ou pelo desemprego, porque tudo são necessidades evolutivas. Agora, ficar de braços cruzados? Não. Vamos à luta. Mas à luta pacífica. Vamos orar. E acreditem que se orarmos, o socorro aparece. Não da forma que nós queremos, muitas vezes, a maior parte das vezes, mas aparece. Aparece sempre como necessidade evolutiva, é aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque somos crianças, espiritualmente falando. Nós nem sabemos muitas vezes o que é que nós queremos. Mas os nossos anjos da guarda, Jesus, Maria, Deus, sabem perfeitamente o que nós precisamos. Vamos ser mais gratos, caros amigos e ouvintes. Mais gratos. E ajudar, na medida do possível, aqueles que estão tristes. Em especial nesta época, que é uma época de luz, no qual comemoramos o aniversário de Jesus e não o aniversário do Pai Natal, que é uma invenção recente que está a anular o verdadeiro aniversariante. Tenhamos a coragem de falar mais de Jesus, da sua mensagem, de orarmos em família. E as famílias estão a precisar tanto da oração. Caros amigos ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Um forte abraço aqui do Pedro Silva e até ao próximo programa. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.